pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução e desenvolvimento dos insetos. Lembra que nós comentamos lá no início da nossa disciplina que esse era um dos fatores responsáveis pelo sucesso dos insetos. A gente vai ver as principais formas de reprodução, tá? E como eles se desenvolvem, tá ok? Bom, então a forma mais comum de reprodução é a reprodução do tipo sexuado, tá? Que a gente conhece como oviparidade. Então o inseto ele vai se reproduzir sexuadamente e pode depositar esses ovos em massas, tá? Como a gente pode ver aqui. Ou ele pode depositar esses ovos de forma isolada. Tá? Então a fêmea vai e deposita esses ovos na planta, ou na madeira, por exemplo, tá? Ou em galhos, como aqui os ovos de esperança, louva-a-Deus, tá? Ou deposita sobre outros animais, como por exemplo aqui ovos de piolho, né? Bem provável que todo mundo já tenha tido piolho alguma vez na vida, né? Tem essa estrutura aqui que garante adesão aos fios de cabelo, tá? Podem ser colocados ainda sobre outros insetos, outros animais, tá? Como um inseto que deposita o seu ovo sobre um outro inseto. Podem ser depositados ainda sobre a água, né? O clássico exemplo do mosquito da dengue, né? Podem ser ainda depositados dentro de frutos, tá? Dentro de tecidos vegetais, dentro de madeira, por exemplo, dentro de folhas, que é o que a gente chama de postura endofítica, tá? Ou eles podem ser depositados numa estrutura que a gente chama de ooteca. Tá? O que é essa ooteca? É uma estrutura que vai proteger, um envoltório que vai proteger os ovos ali, como a gente está vendo aqui, uma ooteca de um louva-a-Deus. Tá? Barata também tem essas estruturas. Ok? Então, esse é o tipo de reprodução mais comum, oviparidade, que é por meio de reprodução sexual. Tá, ok? Aí pode ser depositado de forma isolada, sobre outros insetos, na água, e assim por diante. Tá? Outro tipo de reprodução é o tipo de reprodução que a gente chama de viviparidade. Então, o que é a viviparidade? É quando o desenvolvimento embrionário, tá, ele vai ser completado dentro do corpo da fêmea. E aí a fêmea vai depositar ou a larva ou a ninfa já desenvolvida, ao invés de depositar um ovo. Como a gente pode ver aqui, ó, uma fêmea de pulgão depositando já, né, a ninfa do pulgão. Tá, ok? Então a gente chama isso de viviparidade. Tá, ok? Ou outra forma de reprodução, do tipo ovoviparidade. O que é isso? As fêmeas vão depositar os ovos, tá? E esses ovos eles têm os embriões já em estado bem avançado de desenvolvimento. Ou ainda pode depositar a larva já eclodida. Então a gente chama isso de ovoviviparidade. Tá? A gente tem uma outra reprodução do tipo partenogênese. O que é a partenogênese? É um tipo de reprodução onde não precisa de haver fecundação, fertilização. Então os óvulos vão se desenvolver completamente sem serem fertilizados. Tá? A fecundação ela pode ser facultativa ou obrigatória. A ausência dessa fecundação. Ok? Bom, e aí dentro de partenogênese, o caso clássico que nós temos aqui são os pulgões e as abelhas. Então tem o partenogênese do tipo arenótoco, onde esses ovos sem fertilização vão dar origem apenas a machos, no caso os zangões da abelha. Eu posso ter uma partenogênese do tipo pelítoca, onde os ovos sem fecundação vão dar origem a fêmeas, como no caso aqui de pulgões de clima tropical, tá certo? Ou posso ter também, no caso, partenogênese do tipo deuterópico ou anfítoca, tá? Que é aquele tipo de reprodução que os ovos eles vão originar machos e fêmeas, tá? Que são os pulgões de clima frio. Então, pulgões de clima tropical, os ovos vão dar origem a fêmeas, os pulgões de clima frio vão ter ovos que vão dar origem a machos e fêmeas. Ok?
A gente tem a reprodução do tipo pedogênese. O que acontece? Esses indivíduos, ainda na fase jovem, eles vão produzir descendentes. Tá? Então, ocorre a produção de ovos ou de formas jovens por indivíduos ainda imaturos. Tá? Via partenogênese, aí pode ser partenogênese larval ou partenogênese pupal. Então, esse tipo, quando o indivíduo ainda imaturo consegue produzir descendente, a gente chama de pedogênese. Aqui tem um exemplo de uma larva de quironômide, tá? Okay? Que é uma mosca, das moscas e dos mosquitos, um díptero. E a gente tem a reprodução do tipo neotenia. Esse aqui é o famoso bicho cesto. Tá? O que acontece? Mesmo o inseto na fase adulta, tá? Ele ainda conserva algumas características, alguns caracteres do estágio imaturo. Tá? Então, um exemplo clássico aqui é o bicho cesto, café, por exemplo. Tá? A poliembrionia. O que é a poliembrionia? 2 ou mais embriões, eles vão ser produzidos a partir de um único ovo. Tá? Então, o zigoto ele subdivide, a partir de um único ovo a gente vai ter mais de um embrião. Tá? Okay? Como no caso aqui, por exemplo, dos parasitóides. Então, tem esse grupo de parasitóide aqui, da vespinha cotésia, tá? Ela deposita os ovos e a partir daquele ovo ali, vários outros, tá? Embriões vão ser produzidos a partir de um único ovo. Poliembrionia. Tá? Ok? E o hermafroditismo? O hermafroditismo é extremamente raro, tá certo? Nos insetos. Mas a gente tem o caso da cochonilha, da Erisséria furcácea, que apresenta os dois sexos no mesmo indivíduo, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. É o hermafroditismo. Tá? Ok? Bom, e como então que o inseto vai se desenvolver? Ele vai passar então por um estágio de ovo, ok? Posteriormente ele vai passar uma forma jovem. Se essa forma jovem for uma larva ou uma lagarta, ele vai passar pela fase de pupa e posteriormente ele vai ter o adulto. Então, ovo, larva ou lagarta, pupa e o adulto é o desenvolvimento do tipo completo ou holometabólico, metamorfose completa. Ou ele pode passar por uma fase do tipo ovo. Se a fase jovem for ninfa, não vai haver pupa. Ele vai ser ovo, ninfa e adulto. Certo? É o caso, por exemplo, dos percevejos, daquela Maria Fedida. Okay? Então, não existe a possibilidade de você ter um inseto que passe pela fase de ovo, larva, ninfa, pupa e adulto. Ou ovo, ninfa, pupa e adulto. Ok? Se ele for ninfa, obrigatoriamente ele vai ser ovo, ninfa e adulto. Se ele tiver lagarta, ovo, lagarta ou larva, pupa e adulto. Ok? Vai ver um pouquinho mais à frente. Então aqui a gente tem diferentes tipos de ovos. Eles podem ser depositados desde forma isolada até formas protegidas. E desde depositados sobre galhos até depositados sobre outros insetos. Tá? E a metamorfose? O que é metamorfose? Então, a metamorfose ela nada mais é do que a mudança de forma durante o desenvolvimento, desde a fase de ovo até a fase de adulto. Então, eu posso ter uma metamorfose completa, que são os insetos holometábulos, ou seja, a fase jovem. Então, pense em uma fase jovem de borboleta, que é aquela lagarta, né, bonita, cheia de pelo. Normalmente você tem uma lagarta daquele jeito e o adulto é uma borboleta completamente diferente. Então ele passa por um ovo, larva, uma pupa ou crisálida e um adulto. Então a metamorfose completa, 4 estágios de desenvolvimento, onde o adulto é completamente diferente da fase jovem. Já a metamorfose incompleta, o inseto passa pela fase de ovo, ninfa, posteriormente o adulto. A ninfa ela já vai ter a forma que o adulto vai ter quando tiver o ciclo completado. A diferença é que a ninfa ainda não tem asas e o aparelho reprodutor dela ainda não está apto
a completar a reprodução. Ele ainda é imaturo. Tá, ok? Dentro desse processo a gente tem a ecdise, que é o processo de muda, ou seja, eliminação do exoesqueleto. É esse processo aqui. Tá? Quando vocês encontram aquela exudo de cigarra, não é porque a cigarra cantou até estourar, não. Aquele processo nada mais é do que uma muda, um processo de troca do exoesqueleto. Tá? Então, o que é essa exúvia? Ela é a cutícula, né? O exoesqueleto ele é abandonado pelo inseto. Então, ele está crescendo, ele troca, perde aquela cutícula, aquele exoesqueleto que a gente chama de exúvia. Tá? O que são os estádios ou estágios? São os intervalos de tempo entre duas ecdises ou entre a eclosão do jovem até a primeira muda. Então, eu posso ter um estágio de ovo, um estágio de ninfa, um estágio adulto, um estágio de pupa. Isso são os estágios. E os ínsteres? Os ínsteres são os períodos dentro de cada estágio. Então, se eu pegar uma lagarta, eu posso falar que aquela lagarta, por exemplo, dependendo da espécie, passa por 5 ínsteres. Então, a lagarta bem pequenininha, assim que eclodiu do ovo, ela está em primeiro insta. Vai crescendo, segundo, terceiro insta, quarto insta, quinto insta, passa a fase de pupa. Posteriormente vai completar o ciclo. Então, isso são os instas. Tá, ok? Bom, aqui diz, a gente já comentou, né? Que é a cutícula, o exoesqueleto, e aqui a gente tem o indivíduo, continuando seu desenvolvimento. Bom, então os tipos de metamorfose, então. O inseto ele pode ser ametábolo, ou seja, metabolia é de metamorfose. Esse A aqui é de negação. Então, ametabolia ou ametábolo são insetos sem metamorfose, ou seja, eclode do ovo aquele indivíduo, a única coisa que ele faz é aumentar de tamanho, ele não muda de forma. Tá? O exemplo clássico são as traças de livro. Então, ela eclodiu daquele jeito e a única coisa que ela faz é aumentando, ela não muda a forma. Então, ela não tem metamorfose. Tá? É a ordem Tisanura. E aí a gente tem insetos com metamorfose incompleta, tá? Que é caracterizada pela ausência da fase de pupa. Então ela vai ter um ovo, desse ovo vai eclodir uma ninfa, e depois de ninfa ele é adulto. Esse adulto ele é bem parecido com a ninfa, a diferença é que ele já vai ter as asas e o aparelho reprodutor completo. Tá, ok? Então ele pode passar aqui por alguns instans. Então, por exemplo, eu tinha um ovo, eclodiu a primeira ninfa. Tá? A ninfa de primeiro insta. Depois ninfa de segundo, ninfa de terceiro insta, de quarto insta, de quinto insta e o gafanhoto adulto. Qual que é a metamorfose? Incompleta. Por quê? A fase jovem ela se assemelha à fase adulta. E ela passa por 3 estágios: ovo, ninfa e adulto. Já a metamorfose, aqui tem um outro exemplo, né, de metamorfose incompleta, o ovo de um percevejo, a ninfa do percevejo, tá vendo? Ela já lembra o adulto, e aqui o adulto já com asa, com a metamorfose incompleta, tá? Mas já desenvolveu. E a outra metamorfose é a completa, ou seja, aquela metamorfose que vai passar pelo estágio de ovo, larva, pupa e adulto, onde o adulto é completamente diferente da fase jovem. Aqui então vários exemplos: as mariposas, as borboletas, os besouros, as moscas, as vespas, as abelhas, são insetos com metamorfose completa. Então aqui tem um exemplo de uma borboleta, um desenvolvimento do tipo holometábulo, metamorfose completa. Então você tem uma borboleta adulta, ela deposita um ovo, eu vou ter uma lagarta ou uma larva, tá? Em borboletas e mariposas, convencionalmente a gente chama o jovem de lagarta. Nos outros grupos, besouros, abelhas, tá? A gente chama de larvas, mas denominação um pouquinho particular, mas larva está correto o termo. Então, você tinha um adulto que depositou um ovo, desse ovo, ao invés de eclodir uma ninfa, como no desenvolvimento hemimetábulo, vai desenvolver uma lagarta. Essa lagarta vai passar por vários instans, vai passar a fase de
pupa ou crisálida, e aí eu vou ter origem à minha borboleta adulta. Ou seja, metamorfose completa com 4 estágios do desenvolvimento: ovo, forma jovem lagarta, pupa e o adulto, com os ísteres aqui dentro de cada estágio. Então, 4 estágios. E eu observo que a minha borboleta, obviamente, ela é completamente diferente da minha lagarta, certo? Bom, aqui tem um outro exemplo da joaninha. Então, para quem não conhece, essa aqui é a larva de joaninha. Então, eu tenho os ovos, vai eclodir essa larva aqui. Posteriormente, essa larva vai dar origem a uma pupa. E essa pupa vai dar origem ao adulto, também com metamorfose completa. Ok? Bom, então esses eram os tipos de desenvolvimento. Então, o inseto ele pode ser ametábulo, ou seja, não tem metamorfose. De um ovo eclodir aquele inseto que ele vai permanecer com aquela mesma forma durante toda a vida. Posso ter uma metamorfose incompleta, onde a fase jovem se assemelha à fase adulta, a diferença é que não tem o aparelho reprodutor ainda maduro e asas. Então ele vai passar pela fase de ovo, uma ninfa e um adulto, e metamorfose completa, que são os holometábulos, que vão passar por 4 estágios: ovo, larva, pupa e o adulto, onde o adulto é completamente diferente da fase jovem. E as formas de reprodução também, as diferentes formas que nós vimos, que é um dos fatores de sucesso dos insetos. Tá certo? Utilize material de apoio, fórum, qualquer dúvida estou à disposição.